Ótimo. Bom dia. Boa tarde. Ou boa noite. Meu nome é Linda. Meu nome é Danilo. E hoje a gente vai falar sobre a segunda fase do modernismo brasileiro. A gente vai falar também sobre o contexto histórico, algumas características, principais autores e obras. Entre os principais autores, focaremos no autor Érico Veríssimo, sua biografia e bibliografia. Falaremos também sobre uma das suas principais obras, que é Olhares Livres do Campo. E é isso. A gente tá gravando aqui no calor, vai deixando seu like para ajudar a gente, favorecer. Dúvidas, a gente passa o WhatsApp da Sônia Maria mais tarde. Mentira, mas pode deixar aqui nos comentários. Sim, tá? Dê seu like pra gente mostrar que o nosso é melhor que os outros. Enfim, introduzindo sobre o contexto histórico, o modernismo brasileiro se estendeu de 1930 e 1945. Teve como marco inicial a obra Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade, e como marco final, O Engenheiro, de Haroldo de Campos. O mundo ainda sofria a depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Nova York, de 1929. Durante esse colapso no sistema financeiro mundial, paralisações de fábricas, falências bancárias, desemprego em massa, fome e miséria eram constantes. No Brasil, a República do Café com Leite, ou República Velha, estava em crise. Ocorreu a Revolução de 1930 no Brasil, que levou Getúlio Vargas ao governo provisório. Bem, na década de 1930, houve uma significativa irrupção de novos e brilhantes romantistas. Surgiram importantes editoras, como a de José Olímpio, que é de 1902 e foi até 1990, que publicou os romantistas inovadores do Nordeste. A população brasileira chegou a 41,1 milhões de habitantes em 1940, dos quais 56,2% eram analfabetos. Sim. Os modernistas da primeira fase, como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, continuavam ativos e viviam na imprensa com os autores da nova geração, como Raquel de Queiroz. Vargas iniciou a ditadura militar no Brasil em 1937 e que, se vocês se lembram, durou até dia 29 de outubro de 45, quando, debaixo de pressões, Getúlio vai lá e renuncia ao cargo. Bem, essa fase teve como característica o campo da poesia, pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas dos primeiros modernistas. Nos anos de 1930 a 1945, a poesia modernista se consolida e alarga os horizontes temáticos. Houve ainda a retomada de elementos simbolistas, principalmente pelo grupo de poetas que se agrupou e se tornou em torno da revista Carioca Festa. Então, gente, o alargamento do campo temático ocorreu pela abrangência de novos enfoques, como o amadurecimento e a solidificação da poesia modernista, a mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas, a mistura da temática cotidiana, com a temática histórico-social e a revalorização da poesia simbolista. Principais autores e prosa. A nossa prosa de ficção, com renovada força criadora, nos punha em contato com um Brasil pouco conhecido, herdeiros dos direitos modernistas de 1922. Os modernistas da segunda geração também se voltam para a realidade brasileira, mas agora com a intenção de denúncia social e engajamento político. Autores dos romances de 30 são Raquel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado e Érico Veríssimo. O melhor de todos. A gente vai falar sobre Érico Lopes Veríssimo, que nasceu em Cruz Alta, lá no Rio Grande do Sul, no dia 17 de dezembro de 1905. Ele que é filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abigail Lopes Veríssimo. Bem, aos 13 anos, Érico já lia autores nacionais como Aloysio Azevedo e Joaquim Manuel de Macedo, e autores estrangeiros como Walter Scott, Émile Zola e Dostoiévski. Em 1920 foi estudar em Porto Alegre, no Colégio Cruzeiro do Sul, de orientação protestante. Seus pais se separaram em 1922 e sua mãe
sua mãe, perdão, o irmão e a irmã foram morar na casa da sua avó materna. Para ajudar no orçamento, ele se tornou balconista lá no armazém do show, até que conseguiu uma vaga no Banco Nacional do Comércio. Nessa época, começou a escrever seus primeiros textos. Sua mãe decidiu que a família mudaria para Porto Alegre, a fim de que seus irmãos Enio fizesse o ginásio no mesmo colégio onde Érico havia estudado. Na capital, Érico, transferido para a matriz do Banco do Comércio, teve problemas de saúde e perdeu o emprego. Recuperado, empregou-se numa seguradora, mas não se adaptou aos seus superiores. Então, né, diante dessas dificuldades, a família retornou a Cruz Alta e Érico voltou a trabalhar no Banco do Comércio em 1925, mas acabou aceitando a proposta do otário Müller, que é amigo do seu pai, para se tornar o sócio da Farmácia Central. Em 1927, além das obrigações da farmácia, dava aulas de literatura e inglês. Em 1929, Érico publicou Chico, um conto de Natal, no Cruz Alta em revista, e os contos Ladrão de Gado e A Tragédia do Homem Gordo. Na revista do Globo, o conto A Lâmpada Mágica foi publicado no Correio do Povo. Com a falência da farmácia em 1930, o autor mudou-se para Porto Alegre. Então ele passou a conviver com os escritores renomados, como Mário Quitanda, Augusto Meyer e Guilhermino César. E aí, nisso, né, ele foi contratado para o cargo de secretário da redação da revista do Globo. Em 1931, casa-se em Cruz Alta com Mafalda Haufenroth. Em 1933, seu primeiro romance, Clarissa, foi lançado e fez sucesso. E teve uma tiragem de 7.000 exemplares. Para a época era bastante, né? Em 1936, publica seu primeiro livro infantil, As Aventuras do Avião Vermelho. Neste ano, também elabora o programa de auditório para crianças, Clube dos Três Porquinhos, na rádio Farroupilhas, no Rio Grande do Sul. Dessa ideia surge a coleção Nanquinote, com os livros Os Três Porquinhos Pobres, Rosa Maria no Castelo Encantado e Meu ABC. Né? Nesse ano também nasceu o segundo filho dele, o Luiz Fernando, que mais tarde seguiria os passos da literatura também. Por que você olhou pra mim? Que Luiz Fernando, não Luiz Fernando, mas beleza, vamos. Que seguiria esses passos na literatura. Enfim, em 1941 faz uma viagem de 3 meses aos Estados Unidos, a convite do Departamento do Estado norte-americano. A estada resulta na obra Gato Preto em Campo de Neve, primeira de uma série de livros de viagens. Em 1943, ele vai lá com a sua família, se mudar lá para os Estados Unidos novamente, a convite do Departamento do Estado, que dessa vez para uma estada de 2 anos, durante os quais ministrou aulas de literatura brasileira na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Ele é mais bilíngue que eu. Érico também aceitara o convite de trabalhar nos Estados Unidos, porque ele discordava, né, das políticas da ditadura de Getúlio Vargas, aquele viadão. Em 1947, Érico começa a escrever a trilogia O Tempo e o Vento, cuja publicação só termina em 1962. Érico tornou-se um dos raros escritores a viver somente da literatura, que produzia, e morreu de infarto em 1975. Coitadinho, né? As primeiras narrativas dele foi entre 1930 e 55. Ele, assim, né, a gente pode identificar uma preocupação com a crise moral e espiritual que o homem estava vivendo naquela época. A segunda fase da sua produção literária, que estava procurando ali investigar a relação entre o presente degradado por crises e revoluções e o passado histórico, né, que foi marcado pelo heroísmo do povo gaúcho na defesa de seu território. Assim como os outros autores da segunda fase do modernismo, Érico Veríssimo se preocupou com os problemas sociais de sua região, que era o Rio Grande do Sul. Dessa forma, é possível enxergar na trilogia de O Tempo e o Vento, composta por O Continente, de 1949,
o Retrato, de 1951, e o Arquipélago, de 1961, retratos de uma região rica, bem diferente do Nordeste que vivia na época, que é árido, né? Então, a maior diferença da obra está na ocupação do espaço, que até a última parte da trilogia, o estado do Rio Grande do Sul ainda não estava totalmente povoado. Assim, a obra dele era retratar a formação da sociedade gaúcha. Mas aí, em geral, né, o autor procura mesmo ressaltar a importância do elemento humano como parte da formação de um povo. Bem, ele era um escritor avesso à homenagem e tributos. Ele não queria ser lembrado. Tipo, ele falava que... Tem até uma frase na citação dele, que ele fala no livro, falando com franqueza: eu não quero ser estátua, só os passarinhos é que sabem tratar os monumentos com naturalidade. Ele não queria ser uma pessoa extraordinária no meio de tudo. Ele gostava de elaborar roteiros detalhados da vida de cada um de seus personagens, antes de começar a escrever. Então, tipo, ele ia fazer uma história, só que ele já fazia todo o perfil do personagem, contando a história dele, pra ele mesmo saber como que seria o comportamento desse personagem. Ele é genial, cara. Genial. Sabe? Vamos lá. Fantoche, que era um livro de contos, ele publicou em 1932. Clarissa, que é um livro de ficção, 1933. Caminhos Cruzados, também de ficção, 1935. Música ao Longe, ficção, 1935. A Vida de Joana d'Arc, que era um livro de biografia, foi em 1935. Um Lugar ao Sol, ficção, 1936. E agora As Aventuras do Avião Vermelho, que era de literatura infantil, em 1936. Rosa Maria no Castelo Encantado, literatura infantil, 1936. Os Três Porquinhos, também infantil, 1936. Meu ABC, também infantil, também 1936. As Aventuras, né, de Tibicuera, romance didático, que foi em 37. O Urso com Música na Barriga, 1938. Olhai os Lírios do Campo, melhor de todos, ficção, 1938. A Vida do Elefante Basílio, 1939. Outra vez, Três Porquinhos. O cara não sabe parar, né? 1939. Viagem à Aurora do Mundo, 1939. E As Aventuras no Mundo da Higiene. Esse deve ser bem legal, hein? 39 também. Saga, ficção, 1940. Gato Preto em Campo de Neve, Impressões de Viagem, 1941. As Mãos de Meu Filho, contos, 1942. O Resto é Silêncio, ficção, 1942. A Volta do Gato Preto, Impressões de Viagem, 1946. O Tempo e o Vento, 1, O Continente. Não entendi, mas beleza. 1948. É aquele primeiro que ele lança. Ah, sim, O Continente, é tipo um subtítulo. O Tempo e o Vento 2, que é o Retrato, que foi em 1951. A Noite, que foi uma novela, e ele lançou em 1954. Gente e Bichos, de 1956. O Ataque, novela, de 1959. E O Tempo e o Vento 3, o Arquipélago, que foi lançado só em 1961. 10 anos depois do Tempo e o Vento 2. O Senhor Embaixador, que foi em 1965. Prisioneiro, 1967. Israel em Abril, que é em 1969. Incidente em Antares, 1971. E Solo de Clarineta, Memórias, volume 1, em 1973 e volume 2 em 1975. Essa foi a bibliografia dele, né? Porque ele escreveu muito. Bem, agora vamos falar da obra Olhai os Lírios do Campo. Foi escrito em 1938 e tornou-se um marco na história das obras do Érico Veríssimo. É um romance urbano e narra a história de Eugênio, um rapaz de origem humilde que sente vergonha de sua família por ser pobre. Mas, mesmo com muito esforço, dá ao rapaz a oportunidade de estudar em ótimos colégios, levando o jovem a formar-se em medicina. No dia de sua formatura, conhece Olivia, uma simples jovem de extrema sensibilidade, bom senso, equilíbrio, de um excelente coração que se aproxima de Eugênio e torna-se para ele um porto seguro em seus conflitos e juntos vão trabalhar no Hospital do Coração. Olivia tenta mostrar a Eugênio
que a felicidade não depende do dinheiro ou do sucesso, mas da paz que advém da boa consciência, de fazer as coisas certas e de servir ao próximo. Os jovens se envolvem amorosamente, mas Eugênio nunca assume verdadeiramente. Olivia vai trabalhar numa cidade do interior e depois da partida da moça, Eugênio noiva com Eunice, uma jovem rica que tinha como pai um empresário. Apenas por interesse, ele vai lá e casa com ela. A história é dividida em duas partes, sendo a primeira narrada em estilo flashback, onde as memórias de Eugênio vêm à tona durante uma viagem que ele faz de uma cidadezinha do interior até Porto Alegre. Eugênio vai a Porto Alegre a pedido de Olivia, que está doente em hospital. Nesse caminho, lembra-se dos dias de casamento infeliz com Eunice. Como agora trabalha para o sogro e não dedica-se mais à medicina, e sobretudo lembra-se da filha que tivera com Olivia, Ana Maria, que estava sendo criada pela mãe desde que esteve fora, desde que esta foi embora para Porto Alegre. Ao chegar ao hospital, Olivia morre e Eugênio decide abandonar Eunice e dedica-se à criação de Ana Maria. Ele volta a ser médico, trabalhando com os pobres junto com o Dr. Seixas, e em meio a esta mudança de Eugênio, ele encontra verdadeiramente a paz interior. Então, o título da obra é retirado do Sermão da Montanha, onde Cristo fala aos seus apóstolos em uma analogia que a verdadeira felicidade está em cuidarmos das coisas simples e não nos preocuparmos com as coisas complexas. Porque nas palavras de Olivia, estive pensando muito na fúria com que os homens se atiram à caça do dinheiro, e essa é a causa principal dos dramas, das injustiças, da incompreensão da nossa época. Eles esquecem o que tem de mais humano e se sacrificam. E eles vão lá e sacrificam, né, o que a vida oferece de melhor para eles. Então, as relações de criatura para criatura, de que serve aí ela fala lá de que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar neles. Ela diz: quero que abras os olhos, Eugênio, que acorde enquanto é tempo. Peço-te que pegues a minha Bíblia, que está na estante de livro, perto do rádio. Leias apenas o Sermão da Montanha. Não te será difícil achar, pois a página está marcada com urna tira de papel. Os homens deviam ler e meditar esse trecho, principalmente no ponto em que Jesus nos fala dos lírios do campo, que não se trabalham nem fiam, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Então está claro que não devemos tomar as parábolas de Cristo ao pé da letra e ficar deitados à espera de que tudo nos caia do céu. É indispensável trabalhar, pois o mundo de criaturas passivas seria também triste e sem beleza. A gente precisa, entretanto, dar um sentido humano às nossas construções. E quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, a gente tem que saber fazer pausas para olhar para os lírios do campo e as aves do céu. Então, o autor mostra os processos de transformação de Eugênio, da condição de indivíduo guiado mais pela expectativa dos outros do que por si mesmo, para a condição de um indivíduo autônomo e consciente de si, sujeito de suas próprias decisões. Assim, o tempo todo da vida dele, ele era guiado, né, por ambição à riqueza, pelo que os outros quisesse que ele fizesse. Aí no final do livro ele decide que não, ele vai viver pela felicidade dele e que não importa o dinheiro. Isso acontece muito nos tempos atuais. A gente vê que né? A maioria das pessoas pensam desse mesmo jeito e acaba assim quebrando a cara. Aí depois vai lá e se conserta. Então, bem atual, né? Se você conhece algum Eugênio, marca ele. Mas enfim, obrigado por assistir, e é isso. Foi cansativo, foi, mas a gente supriu suas dúvidas, ou não? E agora a gente pode ligar o ventilador. Felicidade. Bota o like aí.